Meu nome é Calliope Thatcher, e estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência que mudou completamente minha vida e minha percepção do mundo. Nunca imaginei que um dia estaria à beira da morte, muito menos que voltaria para contar essa história. Mas a vida tem uma maneira peculiar de nos surpreender, não é mesmo? Sou uma mulher comum, como tantas outras que você poderia encontrar nas ruas de Portland. Tenho 32 anos, sou casada com Ellie, meu companheiro de vida, e juntos temos uma filha adorável chamada Sophie. Nossa vida era relativamente tranquila e feliz. Eu trabalhava como professora de literatura em uma escola local. Adorava meu trabalho e sentia que estava fazendo a diferença na vida dos meus alunos. Em janeiro de 2024, estávamos esperando ansiosamente a chegada do nosso segundo filho. A gravidez estava indo bem, e eu me sentia plena e realizada. Tínhamos grandes planos para o futuro, sonhos que pareciam estar ao alcance de nossas mãos. Mal sabíamos que o destino tinha outros planos para nós. Naquela época, eu era uma pessoa bastante pragmática. Acreditava em Deus, sim, mas de uma maneira distante, quase formal. Minha fé era algo que eu guardava para os domingos na igreja, não algo que permeava meu dia a dia. Eu confiava mais no que podia ver e tocar do que em experiências espirituais ou religiosas. Quanto à morte, bem, ela era algo que eu preferia não pensar muito a respeito. Como a maioria das pessoas, eu a via como algo distante, algo que acontecia com os outros, não comigo. Afinal, eu era jovem, saudável e tinha toda uma vida pela frente, não é mesmo? Mas a vida tem uma maneira de nos lembrar de nossa fragilidade quando menos esperamos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele inverno gelado de Portland. O que começou como uma noite comum se transformou em uma jornada que me levaria aos limites entre a vida e a morte, e me faria questionar tudo o que eu acreditava saber sobre a existência. Essa experiência não apenas mudou minha visão sobre a vida e a morte, mas também transformou completamente minha forma de ver o mundo, as pessoas ao meu redor e, principalmente, a mim mesma. É essa jornada que quero compartilhar com vocês hoje. Uma jornada de dor, medo e perda, mas também de descoberta, amor e uma compreensão mais profunda do que realmente importa nesta vida. Preparem-se para uma história que desafia a lógica e a razão. Uma história que me fez repensar tudo o que eu acreditava ser verdade. É uma história sobre vida, morte e o amor que transcende ambas. É a minha história, e espero que, ao compartilhá-la, possa tocar seus corações e talvez até mesmo mudar um pouco a forma como vocês veem o mundo. Tudo começou em uma noite fria de janeiro. A neve caía suavemente lá fora, cobrindo Portland com um manto branco e silencioso. Eu estava no terceiro trimestre da gravidez, minha barriga redonda e pesada, cheia de promessas e expectativas. Eli e eu estávamos sentados no sofá, planejando o quarto do bebê, discutindo nomes e sonhando com o futuro. Foi então que senti uma dor aguda, repentina, que me fez ofegar. No início, pensei que fosse apenas um desconforto normal da gravidez. Afinal, meu corpo estava passando por tantas mudanças. Mas algo no fundo da minha mente me dizia que isso era diferente. A dor aumentou, tornando-se insuportável em questão de minutos. E então, o sangue. Tanto sangue. Manchando minha roupa, escorrendo pelas minhas pernas. O pânico tomou conta de mim. Eu gritei por Eli, que veio correndo. Seus olhos se arregalaram de medo ao ver a cena, sem pensar duas vezes. Ele me pegou no colo e me levou para o carro. A viagem até o hospital pareceu durar uma eternidade. Cada solavanco do carro era uma agonia. Eu podia sentir minha vida escorrendo junto com o sangue. O medo não era apenas pela minha vida, mas principalmente pela vida do meu bebê. Eu implorava silenciosamente, rezando como nunca havia rezado antes, pedindo a Deus que salvasse meu filho. Chegamos à emergência e fui imediatamente levada para dentro. As luzes fluorescentes do hospital me cegavam. As vozes dos médicos e enfermeiros soavam distantes e abafadas.
Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta e ao mesmo tempo rápido demais para eu processar. Lembro-me vagamente de ser colocada em uma maca, de agulhas sendo inseridas em meus braços, de máquinas apitando ao meu redor. Os médicos falavam rapidamente, usando termos que eu não entendia. Ele estava lá segurando minha mão, mas eu mal podia sentir seu toque. Estava ficando cada vez mais fraca, mais distante. As horas que se seguiram foram um borrão de dor, medo e confusão. Em algum momento, ouvi as palavras que eu mais temia. Sinto muito, mas perdemos o bebê. Foi como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Eu queria gritar, chorar, mas não tinha forças nem mesmo para isso. Os médicos me disseram que eu havia sofrido um descolamento prematuro da placenta, uma complicação rara e perigosa. Eles conseguiram controlar o sangramento, mas o dano já estava feito. Meu bebê, aquele pequeno ser que eu já amava tanto, se foi antes mesmo de ter a chance de viver. Fui mandada para casa no dia seguinte, com instruções para descansar e voltar se o sangramento piorasse. Mas algo dentro de mim sabia que não estava tudo bem. Eu me sentia vazia, não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, deixando um buraco que eu não sabia como preencher. O sangramento não parou completamente. Eu me sentia cada vez mais fraca, mais distante da realidade. Eli estava preocupado. Queria me levar de volta ao hospital, mas eu insisti que ficaria bem. Eu não queria acreditar que algo mais pudesse dar errado. Já havíamos perdido tanto. Mal sabia eu que aquilo era apenas o começo. Que em breve, eu estaria à beira não apenas de perder outro filho, mas de perder minha própria vida. E que essa perda me levaria a uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. No dia seguinte à minha volta para casa, a sensação de que algo estava errado só aumentou. Meu corpo parecia estar se apagando lentamente, como uma vela chegando ao fim do pavio. O sangramento continuava, silencioso e implacável. Eu me sentia tonta, fraca, como se estivesse flutuando fora do meu próprio corpo. Lembro-me de ter ido ao banheiro naquela manhã. Ellie estava na cozinha, preparando um café da manhã que eu sabia que não conseguiria comer. Ao me levantar, senti o mundo girar ao meu redor. Minhas pernas fraquejaram e minhas mãos ficaram frias e dormentes. Tentei chamar por Eli, mas minha voz não saía. Foi então que aconteceu. O chão pareceu se inclinar sob meus pés e senti meu corpo cair. Não houve dor, apenas uma sensação estranha de leveza. E então, escuridão. Mas não era uma escuridão comum. Era densa, palpável, como se eu estivesse submersa em um oceano de tinta preta. A pressão ao meu redor era esmagadora, impedindo-me de respirar. Eu tentava gritar, mas nenhum som saía. Tentava me mover, mas meus membros pareciam presos naquela escuridão viscosa. No meio desse vazio, vi algo. Uma luz, distante e fraca no início, mas gradualmente ficando mais forte. Era como um farol na tempestade, chamando-me, guiando-me. E lá, naquela luz, vi Eli. Ele estava me esperando, seus braços estendidos em minha direção, seu rosto uma mistura de amor e preocupação. Desesperadamente, tentei alcançá-lo. Cada fibra do meu ser ansiava por aquela luz, por aquele amor. Mas quanto mais eu tentava me aproximar, mais algo parecia me puxar para baixo, de volta para as profundezas daquela escuridão opressiva. Era como uma batalha entre duas forças, a luz que me chamava e a escuridão que não queria me deixar ir. Naquele momento, senti um medo que nunca havia experimentado antes. Não era o medo da morte em si, mas o medo de deixar para trás tudo o que eu amava. Eli, Sophie, nossa vida juntos, todos os sonhos e planos que havíamos feito. A ideia de partir, de deixá-los sozinhos, era insuportável. Foi então que ouvi algo. Uma voz, distante e abafada no início, mas ficando mais clara. Era a voz de uma enfermeira. Senhora Thatcher, você pode me ouvir? Aperte minha mão se puder me ouvir. A voz era como uma âncora,
puxando-me de volta à realidade. Lentamente, a escuridão começou a se dissipar. A pressão ao meu redor diminuiu e senti o ar voltando aos meus pulmões. Abri os olhos, piscando contra a luz forte do hospital. Estava de volta, mas a sensação daquela experiência ainda estava vividamente presente em minha mente. Os médicos me disseram depois que eu havia sofrido uma hemorragia severa devido a complicações do aborto espontâneo. Eu havia perdido muito sangue e quase entrado em choque hipovolêmico. Em termos simples, eu havia estado à beira da morte. Fiquei no hospital por alguns dias, recebendo transfusões de sangue e sendo monitorada de perto. Mas mesmo quando voltei para casa, algo dentro de mim havia mudado. A experiência daquela escuridão, daquela luta entre a luz e as sombras, havia deixado uma marca profunda em minha alma. Eu não sabia na época, mas aquilo era apenas o prelúdio. O verdadeiro encontro com o desconhecido, com algo muito além da minha compreensão, ainda estava por vir. E seria uma experiência que mudaria não apenas minha percepção sobre a vida e a morte, mas sobre a própria natureza da realidade. Após minha breve estadia no hospital, voltei para casa com a esperança de que o pior já havia passado. Ele estava sempre ao meu lado, cuidando de mim com um amor e uma dedicação que me comoviam profundamente. Sophie, nossa filha, embora jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo, parecia sentir que algo não estava bem. Ela ficava mais quieta do que o normal, às vezes apenas se sentando ao meu lado na cama, segurando minha mão com suas pequenas mãozinhas, mas a sensação de que algo ainda não estava certo persistia. Era como se meu corpo estivesse lutando uma batalha silenciosa, e eu podia sentir que estava perdendo. O cansaço era constante, esmagador. Mesmo as tarefas mais simples, como levantar da cama ou tomar um banho, pareciam exigir um esforço sobre-humano. Na madrugada do terceiro dia após minha volta do hospital, acordei me sentindo estranhamente inquieta. Havia um zumbido em meus ouvidos, e minha visão parecia estranhamente embaçada nas bordas. Tentei me sentar na cama, mas o mundo começou a girar violentamente ao meu redor. Eli. Chamei fracamente, mas minha voz era apenas um sussurro. Ele estava dormindo profundamente ao meu lado, exausto após dias de preocupação constante. Tentei alcançá-lo, mas meu braço parecia pesado demais para mover. Foi então que senti. Uma onda de frio intenso percorreu meu corpo, seguida por um calor sufocante. Meu coração começou a bater freneticamente, como se quisesse escapar do meu peito. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Com um esforço supremo, consegui me levantar da cama, mas assim que fiquei de pé, minhas pernas cederam. Caí no chão com um baque surdo, incapaz de me mover ou chamar por ajuda. E então, aconteceu novamente. A escuridão começou a se fechar ao meu redor, mas desta vez era diferente. Não havia a sensação de submersão, de estar presa. Em vez disso, era como se eu estivesse flutuando, me afastando do meu corpo e de tudo o que eu conhecia. Por um breve momento, vi a cena de cima. Meu corpo estendido no chão do quarto, Eli ainda dormindo na cama, alheio ao que estava acontecendo. Quis gritar, avisá-lo, mas não tinha voz. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. A escuridão se dissipou, e me vi em um lugar que desafiava toda a lógica e razão. Era uma sala, se é que posso chamar assim, sem paredes visíveis, sem teto ou chão distinguíveis. Era um espaço vazio, mas ao mesmo tempo, parecia conter tudo. Ao meu redor, vi flashes de luz. Cada um desses flashes era como uma janela, projetando cenas da minha vida. Vi meu nascimento, meus primeiros passos, o dia em que conheci Eli, nosso casamento, o nascimento de Sophie. Cada momento importante da minha existência estava ali, flutuando ao meu redor como bolhas de sabão luminosas. O mais surpreendente era que, ao ver essas cenas, eu não sentia apenas nostalgia ou emoção. Era como se eu pudesse sentir cada momento novamente, com uma intensidade que ia além dos sentidos físicos. A alegria do meu casamento,
O amor avassalador que senti ao segurar Sophie pela primeira vez, até mesmo a dor da perda recente do meu bebê, tudo estava ali, vívido e palpável. Mas havia algo mais, algo que me deixou profundamente perturbada. As ações das quais eu mais me orgulhava, aquelas que eu acreditava serem minhas maiores virtudes, pareciam ter perdido seu brilho. Era como se eu pudesse ver através delas, enxergar as verdadeiras motivações por trás de cada ato de bondade ou generosidade. Vi-me doando para a caridade, não por pura compaixão, mas pelo desejo de ser vista como uma boa pessoa. Vi-me ajudando um aluno em dificuldade, não apenas pelo bem dele, mas para alimentar meu ego como professora. Cada boa ação que eu havia realizado ao longo da minha vida estava ali, exposta em sua verdadeira essência, despida de qualquer pretensão ou auto-engano. Foi um momento de profunda revelação e, devo admitir, de vergonha. Percebi que muito do que eu considerava virtude era, na verdade, motivado por egoísmo sutil, por um desejo de aprovação ou reconhecimento. Era como se toda a minha vida estivesse sendo pesada em uma balança cósmica, e eu estava descobrindo que não era tão boa quanto sempre acreditei ser. No entanto, curiosamente, não senti julgamento. Não havia condenação nessa revelação, apenas uma compreensão clara e imparcial da verdade. Era como se o universo estivesse me mostrando quem eu realmente era, sem filtros ou ilusões. E então, em meio a essa autorreflexão profunda e às vezes dolorosa, senti algo mais, uma presença. Não era algo que eu pudesse ver ou ouvir no sentido convencional, mas era inegavelmente real, mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado em minha vida. Era Deus. Não o Deus que eu havia aprendido a temer na igreja, não o juiz severo que eu imaginava estar sempre pronto para punir meus pecados. Era uma força de amor tão pura, tão incondicional, que me deixou completamente overwhelmada. Chorei, não de tristeza ou medo, mas de pura alegria e gratidão por estar na presença de algo tão indescritivelmente belo e amoroso. Naquele momento, entendi. Entendi que o amor, em sua forma mais pura e verdadeira, é a única coisa que realmente importa. Não o amor como uma emoção passageira ou um sentimento condicionado, mas como a própria essência do universo, a força que une todas as coisas. As luzes ao meu redor começaram a brilhar mais intensamente, e nelas vi Eli e Sophie. Mas não eram apenas imagens deles. Era como se suas almas estivessem ali, conectadas à minha de uma forma que eu nunca havia imaginado ser possível. Pude sentir o amor deles por mim, puro e incondicional, assim como o meu amor por eles. Era um amor que transcendia o tempo e o espaço, um amor que eu sabia que continuaria existindo mesmo depois da morte. Foi nesse momento que percebi uma verdade profunda. Mesmo que eu morresse, ainda poderia me comunicar com eles através desse amor. A morte não seria o fim, mas apenas uma transição para uma forma diferente de existência. Mas então, algo me deteve. Um medo súbito e avassalador tomou conta de mim. E se, com o tempo, eles não sentissem mais minha presença? E se a dor da perda os consumisse tanto que não pudessem mais sentir meu amor? Esse medo foi o único momento em toda a experiência em que senti algo além daquela paz profunda e daquele amor incondicional. Esse medo me fez querer voltar. Eu precisava voltar, não por mim, mas por eles. Precisava estar lá, fisicamente presente, para Sophie e Eli. Precisava ter a chance de viver esse amor de uma forma mais plena e consciente do que jamais havia feito antes. Com toda a força da minha alma, pedi para voltar. Implorei, não com palavras, mas com todo o meu ser, para que me dessem mais uma chance. E então, senti um puxão. Era como se estivesse sendo arrancada daquele lugar de paz e amor infinitos, levada de volta ao meu corpo e à realidade física que eu conhecia. A transição foi abrupta e chocante. De repente, estava de volta ao meu corpo, deitada no chão frio do quarto. A dor voltou imediatamente, junto com a consciência da fragilidade do meu estado físico.
Cada respiração era uma luta. Cada batida do meu coração parecia exigir um esforço sobre-humano. Eli estava ao meu lado, em pânico, gritando meu nome. Pude ouvir a sirene da ambulância se aproximando. Lutei para manter meus olhos abertos, para dizer a Eli que eu o amava, que tudo ficaria bem. Mas as palavras não saíam, e a escuridão ameaçava me engolir novamente. Dessa vez, porém, era diferente. Eu sabia que tinha que lutar para ficar, não por medo da morte, mas pelo amor que havia experimentado e que agora entendia de uma forma completamente nova. Cada segundo era uma batalha, meu corpo lutando contra a morte enquanto minha mente se agarrava à lembrança daquele amor incondicional que havia experimentado. Os paramédicos chegaram, e fui rapidamente levada para a ambulância. As luzes piscando, as vozes urgentes dos médicos, o rosto angustiado de Eli, tudo isso parecia distante, como se estivesse acontecendo em outro plano da realidade. A única coisa que parecia real era a certeza do amor que eu havia experimentado e a determinação de viver para compartilhar esse amor com minha família. Enquanto a ambulância corria pelas ruas de Portland em direção ao hospital, eu flutuava entre dois mundos. Parte de mim ainda estava naquele lugar de paz e amor infinitos, enquanto outra parte lutava desesperadamente para permanecer no mundo físico. Era uma sensação de estar dividida, mas ao mesmo tempo, estranhamente unificada por um propósito: viver para amar. O período que se seguiu à minha chegada ao hospital foi uma batalha constante entre a vida e a morte. Cada momento era precioso, cada respiração, uma vitória. Os médicos trabalharam incansavelmente para estabilizar meu estado, lutando contra a hemorragia que ameaçava drenar minha vida. Eu oscilava entre estados de consciência e inconsciência. Nos momentos em que estava desperta, a dor era quase insuportável. Meu corpo parecia estar em guerra consigo mesmo, lutando para se reconstruir enquanto combatia a ameaça de infecção e falência de órgãos. Mas nos momentos de inconsciência, algo extraordinário acontecia. Eu voltava àquele lugar de paz e amor que havia experimentado durante minha experiência de quase morte. Era como se minha alma estivesse dividida entre dois mundos, o físico, cheio de dor e luta, e o espiritual, repleto de amor e compreensão. Nesses momentos de transcendência, eu podia sentir novamente aquela presença amorosa que havia experimentado antes. Não era exatamente a mesma intensidade avassaladora, mas era inegavelmente real e reconfortante. Era como se essa presença estivesse me lembrando constantemente do porquê eu estava lutando para viver. Eli estava sempre ao meu lado, segurando minha mão, falando comigo mesmo quando eu não podia responder. Sua voz era uma âncora, me puxando de volta para o mundo físico quando eu parecia estar flutuando para longe. Às vezes, quando abria os olhos, via lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, e meu coração se apertava com o desejo de confortá-lo, de dizer-lhe que tudo ficaria bem. Sophie não podia me visitar na UTI, mas Eli me contava que ela fazia desenhos para mim todos os dias. Ele os pendurava ao redor do meu leito, criando um pequeno arco-íris de amor e esperança em meio ao ambiente estéril e frio do hospital. Os dias se passavam em um borrão de exames, procedimentos e medicações. Meu corpo lutava para se recuperar, e cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. Lentamente, muito lentamente, comecei a melhorar. Mas a luta não era apenas física. À medida que meu corpo se curava, minha mente e minha alma também passavam por uma profunda transformação. A experiência que eu havia vivido durante minha quase morte não era algo que eu pudesse simplesmente esquecer ou deixar para trás. Ela havia mudado fundamentalmente a forma como eu via o mundo e meu lugar nele. Comecei a ver beleza em coisas que antes passavam despercebidas. O sorriso gentil de uma enfermeira, o som da chuva na janela do hospital, o calor da mão de Eli na minha. Cada pequeno detalhe parecia carregado de um significado profundo e sagrado. Ao mesmo tempo, lutava para reconciliar minha experiência transcendental com a realidade cotidiana do hospital. Como explicar aos médicos e enfermeiros que, enquanto meu corpo lutava para sobreviver, minha alma havia experimentado algo além da compreensão humana,
Como traduzir em palavras aquela sensação de amor incondicional e conexão universal? Optei por guardar essas experiências para mim mesma, pelo menos por enquanto. Mas elas estavam sempre lá, moldando minha percepção e minha resposta a tudo o que acontecia ao meu redor. Cada interação, cada decisão, cada momento de dor ou conforto era filtrado através da lente daquela experiência transformadora. À medida que minha saúde melhorava, comecei a sentir uma urgência crescente. Uma necessidade de viver de uma forma diferente, de amar mais profundamente, de ser mais presente em cada momento. A vida que eu havia levado antes parecia agora tão distante, tão limitada em comparação com o que eu sabia ser possível. Finalmente, após semanas de luta, os médicos anunciaram que eu estava fora de perigo. Poderia deixar a UTI e ser transferida para um quarto normal. Era um momento de alegria e gratidão, mas também de apreensão. Eu sabia que estava prestes a voltar para o mundo, para a minha vida cotidiana. Mas como eu poderia ser a mesma pessoa depois de tudo o que havia experimentado? Enquanto era levada para meu novo quarto, olhei pela janela e vi o sol se pondo sobre Portland. O céu estava pintado com tons de rosa e laranja, um espetáculo de beleza que me deixou sem fôlego. Naquele momento, senti uma onda de amor e gratidão tão intensa que me fez chorar. Eu havia sobrevivido. Havia lutado e vencido. Mas sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. A jornada de viver plenamente, de amar incondicionalmente, de ser a pessoa que eu havia vislumbrado naquela experiência transcendental. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Prometi que viveria cada dia com consciência e gratidão, que amaria mais profundamente, perdoaria mais facilmente e viveria mais autenticamente, que compartilharia o que havia aprendido, na esperança de que pudesse trazer um pouco mais de luz e amor para o mundo. A noite caiu sobre Portland, mas dentro de mim, uma nova luz havia nascido. Uma luz que, eu sabia, nunca mais se apagaria. Após semanas no hospital, finalmente chegou o dia de voltar para casa. Era uma mistura de emoções. Alegria por estar voltando ao meu lar e minha família, ansiedade sobre como seria retomar minha vida cotidiana, e uma profunda sensação de responsabilidade em relação ao que havia experimentado e aprendido. Eli veio me buscar, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Quando entrei no carro, fui inundada por uma onda de memórias. A última vez que estive neste carro, estava lutando pela minha vida. Agora, estava voltando para casa, transformada de maneiras que mal começava a compreender. O trajeto para casa foi silencioso, mas não de forma desconfortável. Era como se Ellie pudesse sentir que algo profundo havia mudado em mim, e ele estava me dando espaço para processar. Olhei pela janela, observando as ruas familiares de Portland passarem. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. As cores pareciam mais vibrantes, os detalhes mais nítidos. Era como se eu estivesse vendo o mundo através de novos olhos. Quando chegamos em casa, Sophie correu para me receber, seus pequenos braços se envolvendo ao redor das minhas pernas. A sensação de abraçá-la novamente era indescritível. Pude sentir o amor puro e incondicional fluindo entre nós, e por um momento, fui transportada de volta àquela experiência transcendental. Era o mesmo amor, a mesma conexão, mas agora manifestada no mundo físico. Entrar em nossa casa foi uma experiência surreal. Tudo estava exatamente como eu havia deixado, mas eu não era mais a mesma pessoa que havia saído por aquela porta semanas atrás. Cada objeto, cada cômodo parecia carregado de um novo significado. O sofá onde Eli e eu costumávamos nos sentar para assistir filmes, a mesa da cozinha onde compartilhávamos nossas refeições, o quarto de Sophie cheio de seus brinquedos e desenhos, tudo isso agora parecia sagrado, precioso de uma forma que eu nunca havia percebido antes. Os primeiros dias em casa foram um período de ajuste. Meu corpo ainda estava se recuperando, e eu me cansava facilmente. Mas mais do que o cansaço físico, era a readaptação mental e emocional que se mostrava desafiadora.
Eu me pegava perdida em pensamentos, relembrando minha experiência, tentando entender seu significado e suas implicações para minha vida. Como eu poderia integrar o que havia aprendido em meu dia a dia? Como poderia viver de uma forma que honrasse aquela experiência de amor e conexão universal? Eli notou a mudança em mim. Uma noite, depois que Sophie havia ido dormir, ele se sentou ao meu lado e gentilmente perguntou o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que tentei colocar em palavras o que havia experimentado. Olhei para Eli, seus olhos cheios de amor e preocupação, e senti um nó na garganta. Como explicar algo tão profundo, tão além da experiência cotidiana? Respirei fundo e comecei a falar. Eli, disse eu, minha voz tremendo ligeiramente, enquanto estava no hospital, entre a vida e a morte, experimentei algo que mudou tudo. Contei a ele sobre a escuridão, a luz, as cenas da minha vida passando diante dos meus olhos. Falei sobre a presença amorosa que senti, tão vasta e incondicional, que desafiava qualquer descrição. Tentei explicar como vi nossas almas conectadas, como entendi que o amor era a força mais poderosa do universo. Eli ouviu em silêncio, suas mãos segurando as minhas. Pude ver em seus olhos uma mistura de emoções, confusão, admiração, talvez até um pouco de medo. Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo momento. Finalmente ele falou. Calliope, não posso dizer que entendo completamente o que você passou, mas posso ver como isso te afetou. Você está diferente. De um jeito bom, eu acho. Há uma luz em você que não estava lá antes. Suas palavras me tocaram profundamente. Eli sempre foi meu porto seguro, minha âncora na realidade. Saber que ele podia ver a mudança em mim, que estava aberto a aceitar essa nova versão de mim, foi incrivelmente reconfortante. Nos dias e semanas que se seguiram, comecei a tentar integrar minha experiência em minha vida diária. Não era fácil. O mundo ao meu redor parecia tão denso, tão limitado em comparação com o que eu havia experimentado. Mas aos poucos, comecei a ver beleza e significado em coisas que antes passavam despercebidas. O riso de Sophie tornou-se uma sinfonia celestial. Cada abraço de Eli era uma lembrança tangível daquela conexão profunda que eu havia sentido. Até mesmo as tarefas mais mundanas, lavar a louça, dobrar a roupa, ganharam uma qualidade quase meditativa. Comecei a praticar mindfulness, tentando estar totalmente presente em cada momento. Meditava diariamente, buscando reconectar-me com aquela sensação de paz e amor que havia experimentado. Às vezes conseguia, outras vezes parecia frustrantemente fora de alcance, mas continuei tentando. Minha relação com a espiritualidade também mudou drasticamente. Já não podia me contentar com as respostas simplistas que havia aceitado antes. Comecei a explorar diferentes tradições espirituais, buscando sabedoria em textos antigos e práticas contemplativas. Não estava procurando uma nova religião, mas sim uma forma de entender e integrar minha experiência. Ao mesmo tempo, senti uma necessidade crescente de compartilhar o que havia aprendido. Não queria pregar ou converter ninguém, mas sentia que tinha uma responsabilidade de compartilhar a mensagem de amor e conexão que havia recebido. Comecei pequeno, com conversas com amigos próximos e familiares. Alguns foram receptivos, outros céticos. Alguns me olhavam como se eu tivesse enlouquecido, outros com uma curiosidade respeitosa. Aprendi a não me ofender com o ceticismo, a entender que minha experiência era profundamente pessoal e que nem todos poderiam relacionar-se com ela. Uma mudança significativa ocorreu em minha abordagem ao ensino. Quando voltei à sala de aula, percebi que não podia mais ensinar da mesma forma. A literatura, que sempre amei, ganhou uma nova dimensão. Comecei a ver cada história, cada poema, como uma janela para a experiência humana, uma forma de explorar as grandes questões da existência. Incentivei meus alunos a pensar mais profundamente, a questionar suas suposições, a buscar significado além do superficial. Não falava diretamente sobre minha experiência de quase morte,
mas deixava que as lições que havia aprendido permeassem meu ensino. Um dia, um aluno me procurou após a aula. Senhora Thatcher, ele disse, há algo diferente em você. É como se você soubesse algo que o resto de nós não sabe. Sorri, tocada por sua percepção. Talvez, respondi. Ou talvez eu tenha apenas aprendido a ver o que sempre esteve lá. À medida que os meses passavam, senti que estava encontrando um novo equilíbrio. A intensidade da minha experiência não diminuiu, mas aprendi a integrá-la em minha vida cotidiana. O amor incondicional que havia experimentado tornou-se uma força motriz em minha vida, influenciando cada escolha, cada interação. Meu relacionamento com Ellie aprofundou-se de maneiras que eu não imaginava serem possíveis. Havia uma nova intimidade entre nós, uma compreensão que ia além das palavras. Ele continuava sendo meu apoio, meu parceiro, mas agora também era meu companheiro nesta jornada espiritual. Com Sophie, descobri uma nova paciência e presença. Cada momento com ela tornou-se precioso, uma oportunidade de ver o mundo através de seus olhos curiosos e inocentes. Tentei ensiná-la sobre amor e compaixão, não apenas com palavras, mas com ações, vivendo os princípios que havia aprendido. No entanto, nem tudo era fácil. Havia dias em que a realidade parecia pesada demais, em que eu ansiava pela paz e clareza que havia experimentado. Havia momentos de dúvida, quando me perguntava se havia realmente acontecido ou se era apenas um produto da minha mente em crise. Mas então, nos momentos mais inesperados, ao ver o sol nascendo sobre as montanhas, ao ouvir uma música particularmente tocante, ao sentir o abraço apertado de Sophie, eu era inundada novamente por aquela sensação de amor e conexão. E sabia, no fundo do meu ser, que o que havia experimentado era real e verdadeiro. Percebi que minha jornada estava apenas começando. A experiência de quase morte não foi um fim, mas um começo. Um convite para viver de forma mais plena, para amar mais profundamente, para buscar constantemente uma conexão mais profunda com o divino, seja lá como escolhemos chamá-lo. E assim, dia após dia, continuei minha jornada, aprendendo, crescendo, amando, tentando ser um farol de luz e amor no mundo, da mesma forma que aquela presença amorosa havia sido para mim. Não era sempre fácil, mas era sempre significativo, e no final, percebi, era disso que se tratava a vida, não de atingir um destino final, mas de abraçar a jornada com todo o coração. À medida que o tempo passava, comecei a refletir mais profundamente sobre as implicações da minha experiência. Não era apenas uma questão de integrar o que havia vivido em minha vida diária, mas de reexaminar fundamentalmente minha compreensão da realidade, da vida e da morte. Uma das mudanças mais significativas foi minha percepção do tempo. Antes, eu vivia muito no futuro, planejando, antecipando, preocupando-me com o que poderia acontecer. Ou então, ficava presa ao passado, remoendo erros, lamentando oportunidades perdidas. Agora, compreendi a importância vital do presente. Cada momento tornou-se precioso, uma oportunidade única de experimentar a vida em toda a sua plenitude. Comecei a praticar a mindfulness, não apenas durante a meditação, mas em todos os aspectos da minha vida. Ao comer, saboreava cada garfada como se fosse a primeira vez. Ao caminhar, sentia o contato dos meus pés com o chão, o ar fresco em meu rosto, os sons e cheiros ao meu redor. Minha relação com a natureza também se transformou profundamente. Passei a ver o mundo natural não como algo separado de mim, mas como uma extensão do meu próprio ser. Cada árvore, cada flor, cada nuvem no céu parecia pulsar com a mesma energia vital que eu havia experimentado durante minha experiência de quase morte. Comecei a fazer caminhadas regulares em um parque próximo de casa. Às vezes levava Sophie comigo, aproveitando a oportunidade para ensiná-la sobre a interconexão de todas as coisas. Observávamos juntas as formigas trabalhando em harmonia, as abelhas polinizando as flores, os pássaros construindo seus ninhos.
Vê, Sophie, eu dizia, tudo está conectado. Assim como nós estamos conectados a tudo isso. Outra mudança significativa foi em minha relação com o medo. Antes, o medo da morte, do fracasso, do desconhecido frequentemente me paralisava. Agora, embora ainda sentisse medo às vezes, ele não tinha mais o mesmo poder sobre mim. Havia experimentado algo além da morte e sabia que não havia nada a temer. Isso me deu uma nova coragem para enfrentar desafios e assumir riscos. Decidi, por exemplo, começar a escrever um livro sobre minha experiência. Não sabia se alguém iria lê-lo ou acreditar nele, mas senti que era importante compartilhar minha história. Minha perspectiva sobre o sofrimento também mudou. Antes, eu via o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo. Agora, compreendi que o sofrimento, embora doloroso, podia ser uma oportunidade de crescimento e transformação. Lembrei-me de como minha própria experiência de quase morte, embora aterrorizante e dolorosa, havia me levado a uma compreensão mais profunda da vida. Isso não significava que eu buscava o sofrimento ou que o glorificava. Mas quando as dificuldades surgiam, uma discussão com Eli, uma decepção no trabalho, uma preocupação com a saúde, eu as enfrentava com uma nova perspectiva. Perguntava-me, o que posso aprender com isso? Como isso pode me ajudar a crescer? Minha compreensão do amor também se expandiu enormemente. O amor que eu havia experimentado durante minha experiência de quase morte era tão vasto, tão incondicional, que fez o amor que eu conhecia antes parecer pequeno em comparação. Percebi que havia passado grande parte da minha vida confundindo amor com apego, com necessidade, com desejo. Agora, esforçava-me para amar de uma forma mais pura, mais desinteressada. Isso não significava que eu amava Eli ou Sophie menos. Pelo contrário, meu amor por eles se aprofundou imensamente. Mas agora, eu os amava de uma forma mais livre, menos possessiva. Amava-os não pelo que eles podiam me dar, mas simplesmente porque eles existiam. Esse novo entendimento do amor se estendeu além da minha família imediata. Comecei a ver cada pessoa que encontrava como uma manifestação daquela energia de amor que havia experimentado. Isso nem sempre era fácil, especialmente com pessoas difíceis ou que me desagradavam. Mas eu me esforçava para ver além das aparências, para conectar-me com a essência divina que acreditava existir em cada ser. Minha relação com as posses materiais também mudou drasticamente. Coisas que antes pareciam tão importantes, ter a casa certa, o carro certo, as roupas certas, agora pareciam insignificantes. Comecei a desapegar-me de muitas coisas, doando o que não precisava, simplificando nossa vida. Descobri que quanto menos eu tinha, mais livre me sentia. No entanto, nem todas as mudanças foram fáceis ou bem recebidas por todos ao meu redor. Alguns amigos e familiares achavam que eu havia mudado demais, que não era mais a mesma pessoa que eles conheciam. Outros ficavam desconfortáveis com minha nova perspectiva espiritual, especialmente aqueles que tinham uma visão mais tradicional ou cética da religião. Houve momentos em que me senti sozinha, incompreendida. Momentos em que duvidei de mim mesma, em que me perguntei se não estava simplesmente enlouquecendo, mas então me lembrava da intensidade e da realidade da minha experiência, e encontrava forças para continuar minha jornada. Eli foi meu maior apoio durante esse período de transição. Embora nem sempre entendesse completamente o que eu estava passando, ele estava sempre lá, ouvindo, apoiando, amando. Sua presença constante e seu amor incondicional foram âncoras que me mantiveram conectada à realidade, enquanto eu navegava por essas profundas mudanças internas. Com o tempo, comecei a encontrar um equilíbrio. Aprendi a viver com um pé em cada mundo. O mundo físico, com suas demandas e limitações, e o mundo espiritual que havia vislumbrado. Não era sempre fácil, mas era incrivelmente enriquecedor. Percebi que a verdadeira transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, um caminho que se desenrola dia após dia. Cada escolha, cada interação,
cada momento de consciência era uma oportunidade de viver de acordo com as verdades que havia descoberto. E assim, continuei minha jornada. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como uma eterna aprendiz, sempre aberta a novas compreensões, sempre buscando uma conexão mais profunda com o amor universal que havia experimentado. Sabia que ainda tinha muito a aprender, muito a crescer, mas também sabia que cada passo nessa jornada era precioso, uma oportunidade de experimentar a vida em toda a sua profundidade e beleza. À medida que o tempo passava e eu me sentia mais segura em minha nova compreensão do mundo, comecei a sentir uma necessidade crescente de compartilhar minha experiência com os outros. Não era um desejo de convencer ninguém ou de provar algo, mas sim uma sensação de responsabilidade. Eu havia recebido um vislumbre de algo além da nossa realidade cotidiana, e sentia que tinha o dever de compartilhar essa visão com o mundo. Comecei de forma modesta, com conversas individuais com amigos próximos e familiares. Nem sempre era fácil. Muitas vezes, me deparava com ceticismo ou incredulidade. Algumas pessoas me olhavam como se eu tivesse perdido o juízo. Outras pareciam desconfortáveis com o tema da morte e da espiritualidade. Mas, ocasionalmente, encontrava alguém que realmente ouvia, que se abria para a possibilidade de que havia mais na vida do que podíamos ver ou tocar. Essas conversas eram profundamente gratificantes e me encorajavam a continuar compartilhando. Decidi então dar um passo além. Comecei a escrever um blog, compartilhando não apenas minha experiência de quase morte, mas também as reflexões e mudanças que ela havia provocado em minha vida. No início, tinha apenas alguns leitores, principalmente amigos e familiares curiosos. Mas aos poucos, o blog começou a atrair mais atenção. Pessoas de todo o país, e eventualmente de todo o mundo, começaram a me escrever. Alguns compartilhavam suas próprias experiências de quase morte, aliviados por finalmente encontrar alguém que entendia o que haviam passado. Outros eram pessoas que haviam perdido entes queridos e encontravam conforto em minha descrição do outro lado. Havia também céticos, que questionavam cada detalhe da minha história, mas mesmo essas interações eram valiosas, me forçando a examinar e articular minha experiência de novas maneiras. Um dia, recebi um e-mail de uma editora. Ela havia lido meu blog e estava interessada em publicar um livro sobre minha experiência. Fiquei simultaneamente emocionada e apreensiva. Escrever um livro significaria expor minha história a um público muito maior. Significaria abrir-me a mais escrutínio, mais críticas, mas também significaria a oportunidade de alcançar mais pessoas, de compartilhar a mensagem de amor e conexão que havia recebido. Após muita reflexão e discussão com Eli, decidi aceitar a oferta. O processo de escrever o livro foi intenso e muitas vezes emocionalmente exaustivo. Reviver minha experiência em detalhes, tentar capturar em palavras algo que parecia além da linguagem, era um desafio enorme, mas também foi incrivelmente catártico e esclarecedor. Quando o livro foi finalmente publicado, a resposta foi avassaladora. Recebi convites para dar palestras, participar de programas de rádio e TV. De repente, me vi no centro de um debate muito maior sobre vida após a morte, espiritualidade e o significado da existência. Nem toda a atenção era positiva, é claro. Havia críticos que descartavam minha experiência como uma alucinação induzida por drogas ou falta de oxigênio no cérebro. Alguns grupos religiosos me acusavam de heresia. Houve momentos em que a negatividade e o ceticismo me faziam duvidar de mim mesma. Mas para cada voz crítica, havia muitas mais que expressavam gratidão. Pessoas que encontravam esperança em minha história, que se sentiam menos sozinhas em suas próprias experiências espirituais, e isso me dava força para continuar. À medida que minha história se espalhava, comecei a notar mudanças não apenas em minha vida pessoal, mas também na comunidade ao meu redor. Pessoas começaram a me procurar não apenas para ouvir sobre minha experiência, mas para buscar orientação e conforto em seus próprios momentos de dificuldade. Comecei a organizar grupos de discussão em nossa comunidade local. Não eram grupos religiosos no sentido tradicional.
mas espaços seguros onde as pessoas podiam explorar questões espirituais, compartilhar suas próprias experiências e buscar um significado mais profundo em suas vidas. Esses grupos cresceram e se multiplicaram. Logo, havia reuniões acontecendo em casas, bibliotecas e centros comunitários por toda Portland. Pessoas de todas as idades e origens se reuniam para discutir não apenas a vida após a morte, mas também como viver mais plenamente aqui e agora. Vi famílias se reconectando, pessoas superando vícios, indivíduos encontrando um novo propósito em suas vidas. Não atribuo isso a mim ou à minha história, mas à abertura que ela criou para conversas mais profundas e significativas. Meu trabalho como professora também foi profundamente impactado. Comecei a incorporar mais discussões sobre ética, filosofia e o significado da vida em minhas aulas de literatura. Meus alunos pareciam responder positivamente, engajando-se em discussões profundas que iam muito além do currículo padrão. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu desde aquela noite fatídica em janeiro de 2024, fico maravilhada com a jornada que percorri. O que começou como uma tragédia, a perda de um filho e uma experiência de quase morte, se transformou em algo que trouxe um novo significado e propósito para a minha vida. Não posso dizer que entendo completamente o que aconteceu comigo ou por que aconteceu. Há muito sobre minha experiência que permanece um mistério, muito que desafia a explicação racional. Mas aprendi a conviver com esse mistério, a abraçá-lo até. O que sei com certeza é que aquela experiência de amor incondicional e conexão universal que senti mudou fundamentalmente quem eu sou e como vejo o mundo. Ela me ensinou que há muito mais na realidade do que podemos perceber com nossos sentidos físicos, que a morte não é o fim, e que o amor é a força mais poderosa do universo. Também aprendi que não precisamos ter uma experiência de quase morte para acessar essa verdade. Ela está disponível para todos nós, a qualquer momento, se apenas pararmos para olhar, para sentir, para nos conectar. Hoje, continuo minha jornada. Continuo aprendendo, crescendo, compartilhando. Sei que ainda tenho muito a descobrir, muito a compreender, mas não tenho mais medo do desconhecido. Ao contrário, o abraço com curiosidade e gratidão. Para aqueles que estão lendo isso e que talvez estejam passando por suas próprias lutas ou questionamentos, quero dizer, você não está sozinho. Há mais amor e conexão no universo do que podemos imaginar. Esteja aberto a isso. Permita-se sentir. Permita-se amar e ser amado. E lembre-se sempre, cada momento é precioso. Cada respiração é um milagre. Cada interação é uma oportunidade de espalhar amor e luz no mundo. Viva plenamente, ame profundamente e saiba que, no final, tudo está interconectado em uma tapeçaria cósmica de amor infinito. Esta é a lição que minha jornada entre a vida e a morte me ensinou. E é a mensagem que espero poder continuar compartilhando pelo resto dos meus dias.